Partimos agora para a opinião e a análise com Paula Franco, a bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, que se junta a nós em direto por videoconferência. Muito boa noite, muito obrigado por estar connosco. Comecemos por falar sobre o pós-layoff simplificado, portanto, a partir de 1 de agosto. Tem já a ideia da viabilidade que é possível para as empresas que foram seriamente prejudicadas por esta pandemia de terem de contribuir para o complemento de que falava o Primeiro-Ministro? Muito boa noite. Muito obrigada pelo convite. Eu penso que estas medidas têm uma coisa muito positiva para as empresas, é que têm já o plano previsto até ao final do ano e, portanto, vai dar alguma estabilização naquilo que as empresas podem contar, porque já sabemos que as medidas, as empresas que estão em dificuldades, acharão sempre que precisam de mais. Mas a verdade é que eu acho que o mais importante é sabermos exatamente com o que se pode contar. E que o que se pode contar, isto é, os apoios venham a tempo para que as empresas não asfixiem e tenham efetivamente o apoio que necessitam para a retoma. E por isso, aquilo que vejo de mais positivo nestas medidas é isto. Temos uma previsão até dezembro para saber que apoios é que as empresas podem e vão ter. Uma das primeiras notícias que acho que é importante as empresas saberem é que, de facto, o layoff, tal como ele está agora, vai ser prorrogado até julho. Portanto, estava previsto até final de junho e, por isso, até final de julho há esta estabilização. Depois de julho, então, vêm novas medidas que estão previstas precisamente até dezembro. E, por isso, cria aqui um plano em que as empresas podem saber que apoios é que podem permitir, é que podem ter, é que podem, no fundo, dispor e logo aí já é algo positivo do ponto de vista do planeamento em termos de tesouraria que as empresas precisam. Eu diria que, por exemplo, em relação a estas medidas, aquilo que realmente se percebeu da comunicação do Sr. Primeiro-Ministro é que, a partir de agosto, vamos ter, no fundo, um progressivo incentivo à retoma da atividade, o que também é extremamente importante e, aliás, nós, contabilistas certificados, temos verificado isso, que é as empresas estão, de facto, a começar a abrir, a começar a chamar os seus trabalhadores. Nós todos os dias assistimos a que estão em layoff, em que têm os seus trabalhadores em suspensão total, a chamarem trabalhadores e a desistirem do layoff para determinados trabalhadores e, portanto, é isto de facto que se pretende e as medidas que vão ser aplicadas a partir de agosto querem acompanhar esta nova realidade económica que todos temos que ajudar a conseguir. Porque quem cria riqueza nos países são as empresas e, portanto, é muito importante que as empresas consigam efetivamente sobreviver e ter sustentabilidade. E, portanto, este plano que vem a partir de agosto vem precisamente incentivar isso. Já não é um incentivo às empresas que estão encerradas, a não ser aquelas que tenham que continuar, que essas vão permanecer com o layoff tal como ele está, mas sim para aquelas que vão voltando a ter os seus trabalhadores a serviço da empresa, ainda que parcialmente. Portanto, o Governo ainda vai manter um apoio para aquelas que tenham redução entre 40% e 60% e para mais de 60% da faturação e, nesse caso, vai permitir que 50%, que exista uma redução do horário de 50%, que o Estado ainda vai comparticipar. Portanto, é a tal fase gradual que nós, por exemplo, na Ordem dos Contabilistas tanto tem falado também, que é a importância de assegurar esta retoma gradual, porque as empresas não vão ter efetivamente os mesmos consumidores que tinham antes, não vão ter o mesmo rendimento que tinham antes e, portanto, tudo isto tem que ser ainda apoiado, ainda que com o incentivo a que as empresas comecem, de facto, a ter a sua atividade cada vez mais relançada em termos económicos e que deixem de precisar destes apoios. Mas muitas ainda continuarão, Paula Franco, a precisar de ter acesso à liquidez, porque sem faturação não conseguem ter acesso à liquidez e para irem conseguindo manter a sua empresa a funcionar. E muitas continuarão a precisar de recorrer a crédito com garantias do Estado. Foi anunciado esta duplicação para finalmente os 13 mil milhões de euros. O modelo de acesso tem noção de se vai manter igual ao anterior, que tantos problemas e dores de cabeça trouxe a tantos empresários? Bom, eu ressalvei aqui mais os apoios dados pelo Estado Social, digamos assim, pela Segurança Social, porque acho que foram aqueles apoios que verdadeiramente chegaram às empresas. O crédito foi um problema, foi realmente algo com que as empresas contavam e chegou tardiamente, para as que chegou.
portanto ainda não chegou para a maioria das microentidades. Empresas estáveis não são empresas que tenham incumprimentos antigos e, portanto, a banca de facto, e já tive a ocasião de dizer isso várias vezes, continuou a não ser aqui um dos pilares das empresas. Portanto, esperemos que nestas novas linhas isso venha a acontecer. Aquilo que se fala é de facto uma linha também de um banco de fomento em que pode trazer aqui perspectivas diferentes do ponto de vista do apoio e do ponto de vista daquilo que possa ser dinheiro a chegar realmente às empresas. Mas o Banco de Fomento, em princípio, só estará a funcionar lá para janeiro, não é? Pronto, mas aí também, lá está, se as empresas se aguentarem agora com os layoffs e depois precisarem, pode ser uma forma de incentivar, e aliás, aquilo que se prevê é que depois em janeiro exista já uma fase de investimento em que haja necessidade também de recorrer a esse crédito e, portanto, em que tudo isto, juntamente com as linhas que devem vir e da União Europeia e, portanto, de tudo aquilo que tenha a ver com fundos comunitários e com incentivos a fundos perdidos ao investimento, preveja já depois essa retoma já mais baseada no investimento. Para já, o alargamento destas linhas de crédito, eu continuo a estar um bocadinho a acreditar pouco na sua solução para as microempresas, mas espero que sim, espero que desta vez tenham e sejam realmente capazes de ser esse apoio que as pequenas empresas tanto estão a precisar neste momento. Foram vários os anúncios, é um programa relativamente vasto, em 3 grandes áreas. Paula Franco, o que é que gostaria de ter ouvido hoje da boca do Primeiro-Ministro de anúncio que não foi feito? Eu acho que falta aqui uma medida que era extremamente importante e que não se tem falado muito, que é para as empresas que não estão e que não recorreram ao layoff e que não perderam nem tiveram quebras de faturação, mas que têm quebras de receita, de recebimentos. Portanto, têm problemas de tesouraria como as outras e que, de facto, ainda não tiveram até agora qualquer tipo de apoio. Essas empresas são empresas que continuaram a laborar, são empresas que continuam a faturar, mas que, pelas consequências todas da economia, porque os seus clientes passaram dificuldades e muitos estão em layoff, começaram a ter dificuldades naquilo que é o recebimento dos seus valores, dos seus trabalhos. Não só para empresários em nome individual que mantiveram a sua faturação, como para empresas que mantiveram a sua faturação. E, portanto, aqui, se calhar, era preciso também uma medida de incentivo, nomeadamente, se calhar, uma redução na Segurança Social na parte da contribuição, para que estas empresas também consigam sobreviver e continuar a ajudar as suas empresas, as suas clientes, que estão a passar por todos estes problemas e que têm os apoios dos layoffs e que têm os apoios, outros apoios que estas empresas que só vão ter... Portanto, o que me está a dizer é que a redução dos pagamentos por conta em sede de IRC não é suficiente. Não, até porque a redução dos pagamentos do IRC só está previsto para quem tem quebras de faturação. Portanto, a redução dos pagamentos por conta vem acompanhar precisamente as questões do layoff, isto é, para as empresas que tiveram redução de faturação, vão poder ou beneficiar da eliminação da isenção total do pagamento por conta ou uma redução em 50%. Portanto, não é para as empresas que não reduziram a sua faturação. Aqui o problema é um problema de tesouraria, que é para mas que não estão a receber pelos seus trabalhos. Estamos a falar de muitos prestadores de serviço em que isso acontece e que mantiveram o seu nível de faturação, nomeadamente quem tem avanças e, portanto, mantiveram-no, mas os recebimentos agora estão a ficar, obviamente, com maior dificuldade e com prazo maior de pagamento. E, por isso, consequentemente, isto altera as tesourarias das empresas. E estas, de facto, não têm nenhum apoio até agora, nem tiveram, e bem, porque tiveram a sua atividade, só que agora vão entrar também num período de recessão, nomeadamente na falta de pagamento dos seus serviços. Paulo Franco, já temos pouco tempo, mas eu gostava só de voltar um pouco atrás à questão do Banco de Fomento, porque percebi que ficou satisfeita com o anúncio finalmente da criação deste banco e que aparentemente será a retalho. É para si a solução ideal para se poder injetar dinheiro diretamente na economia real sem haver camada intermédia da banca?
Bom, eu espero que sim. Aliás, esta expectativa só vem, de facto, porque a banca, tal como tratou nesta fase as empresas, defraudou muitas expectativas e por isso é que tenho alguma esperança neste Banco de Fomento, ainda que vamos todos ver como é que vai funcionar, não é? Mas, aparentemente, sem haver entropias, sem haver outros intermediários pelo meio, tem tudo para funcionar melhor, que foi aquilo que também falhou agora no problema dos atrasos que existiram atualmente. Por isso é que tenho alguma expectativa em relação a este novo modelo de financiamento. Expectativa, mas com cautela também. Paula Franco, muito obrigado por ter estado em direto connosco nesta edição da noite. Muito boa noite. Obrigada.